Os artrópodes constituem o grupo mais diverso dos Açores, em termos de número de espécies, de grupos funcionais, tipos ecológicos, estratégias de vida, tal como acontece no planeta. Para terem uma ideia, no nosso planeta existem possivelmente cerca de 1 milhão de espécies descritas já de artrópodes, que incluem as aranhas, as centopeias, os crustáceos, os insetos, os diplópodes, portanto uma grande diversidade de organismos com um exoesqueleto de quitina, e tal como no planeta em que existe uma grande diversidade desse grupo de seres vivos, também nos Açores domina o habitat terrestre. Das cerca de 5.000 espécies conhecidas de seres vivos nas várias ilhas dos Açores, praticamente 50%, cerca de 2.400 espécies, são artrópodes. Dentre os artrópodes, é de realçar a dominância dos insetos, que são um grupo de artrópodes com 6 patas, que tem cerca de 1.600 espécies. Os aracnídeos, portanto as aranhas, os ácaros, que já têm 8 patas, têm cerca de 350 espécies, e depois as centopeias e os diplópodes, que são chamados milpés, já têm muito menos diversidade. Os crustáceos terrestres também são pouco diversos, até porque o seu habitat principal é o meio marinho. Podia-se perguntar então porquê essa grande diversidade de formas dentro dos artrópodes. A razão tem a ver com o sucesso deste grupo a nível do planeta e também no nosso arquipélago, porque eles ocupam todo o tipo de habitats, desde o solo, onde tem um papel fundamental na decomposição da matéria orgânica, e nesse caso temos os ácaros, os colembos, muitos insetos predadores, e além desse papel fundamental na decomposição, eles têm também, alguns são fitófagos, alimentam-se, por exemplo, das raízes das plantas. Além do solo, ocuparam também com grande sucesso a folhagem, portanto a manta morta, onde dominam muitos predadores, mas também muitos decompositores. Aí é de realçar os escaraveiros, as aranhas, as centopeias, alguns crustáceos decompositores, como os bichos de conta, por exemplo. Depois temos aqueles que se adaptaram a viver nas plantas, quer, como já referi, por exemplo, nas raízes, mas também nos troncos. Se nós destacarmos, por exemplo, a cortiça, a parte da casca de uma árvore, encontramos uma grande diversidade de seres vivos, a maior parte deles artrópodes. Aí tem um papel fundamental no controle da própria planta. Alguns alimentam-se das próprias árvores, mas muitos alimentam-se, por exemplo, de outros insetos ou de outros artrópodes. Outros alimentam-se de cogumelos e de fungos, e nos Açores existem muitos, até endémicos, do arquipélago. Além dos troncos, ocupam com grande diversidade as folhagens das árvores. São aqueles que vivem, os chamados especialistas da copa. E aí temos alguns que fazem tunas nas folhas, alguns que se alimentam das próprias folhas, portanto são os mastigadores, outros que sugam os nutrientes da folha, que são os sugadores, e depois temos os predadores, as aranhas e muitos escaraveiros, que vivem na copa, alimentando-se dos herbívoros. Portanto, já referi então vários habitats que os insetos e as aranhas e os outros artrópodes ocupam com sucesso, e referi o facto de vários estilos de vida também aqui. Numa mesma árvore podemos ter dezenas de tipos de estratégias de vida em diferentes espécies de artrópodes, e aí o seu grande sucesso. Nos Açores existem
muitas espécies endémicas e especialistas, por exemplo, de uma determinada árvore. Há especialistas, por exemplo, do cedro, da urze, do louro e por aí fora. Um outro habitat que os artrópodes ocuparam com muito sucesso foi o habitat cavernícola e lavícola. Quando as ilhas se formaram-se extensas correntes de lava, que ainda hoje ocorrem em muitas ilhas onde há atividade vulcânica recente, e nesse habitat chegam muitos artrópodes que se adaptam a viver num ambiente inóspito e a alimentar-se, por exemplo, de matéria orgânica e de plâncton aéreo, portanto, matéria orgânica que cai nesses habitats onde não há vegetação, e esses insetos adaptam-se, e há insetos, aranhas e centopeias a viver nesse habitat. Temos o exemplo de uma centopeia endémica dos mistérios negros na Ilha Terceira, um escaravelho endémico do vulcão dos Capelinhos, a Gietella feialensis. Além desse habitat lavícola, depois existe um outro tipo de habitat mais específico, que é a própria cavidade vulcânica que existe no meio subterrâneo, por baixo muitas vezes dessas correntes de lava. E aí existem os chamados troglóbios, insetos especializados no ambiente cavernícola.